Olá, estudantes do sexto ano. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os movimentos e captura das peças de xadrez. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e convido você, vem comigo aqui. Então, lembrando aqui rapidamente, nós começamos a partida sempre com 16 peças. Um rei, uma torre, um rei, uma dama, 2 torres, 2 bispos, 2 cavalos e 8 peões, né? Essa é o nosso conjunto de peças inicial. Como é o movimento do peão, movimento e captura? O peão, ele sempre caminha para frente, ou seja, na mesma coluna aonde ele inicia a partida. Mas na hora de capturar, ele muda o sentido do seu movimento. Ele captura, olha nesse GIF aqui, em diagonal. Outra coisa que nós temos que saber do peão é que se ele consegue alcançar a última linha do tabuleiro, ele pode ser promovido a qualquer outra peça, com exceção do rei. A torre, a gente conta que a torre, ela se movimenta em cruz, ou seja, para frente, para trás e para os lados. Quantas casas ela quiser ou estiverem vazias, e ela captura a peça que estiver dentro do raio de ação dela no tabuleiro. O bispo se movimenta pelas diagonais, então nós afirmamos assim que gostamos de colocar que o bispo se movimenta em X, a torre se movimenta em cruz, o bispo se movimenta em X. Tá? O início da partida você vai ter um bispo em casa branca e um bispo na casa preta. Isso significa o quê? Um bispo irá se movimentar pelas diagonais pretas, outro pelas diagonais brancas, tá bom? E a captura também acontece no sentido de deslocamento dele. O cavalo, o famoso cavalo, o cavalo anda no L. Lembrando que esse L pode estar em diferentes sentidos. Para não esquecer do movimento do cavalo, ele sempre vai andar 2 casas em coluna, a terceira em linha, ou 2 casas em linha, a terceira em coluna. Ele é a única peça que pode saltar outras peças. E ele captura a peça que estiver na casa final do seu movimento, na casa de destino. Casal real, vamos começar pela dama. Olha só, a dama, ela se movimenta como se nós somássemos o movimento da torre mais o movimento do bispo. Então, ela pode se movimentar em coluna, em linha e pelas diagonais também. Ela é a peça de maior ação de ataque no tabuleiro. Olha só quantas casas ela consegue se movimentar. E ela vai capturar também a peça que estiver na ação do seu movimento. Por fim, o rei, assim como a dama, ele pode se movimentar para todos os sentidos, mas apenas uma única casa. Outra coisa importante do rei, ele nunca pode se movimentar para uma casa que esteja ameaçada por uma peça do adversário. Então, ele deve sempre se movimentar para uma casa vazia ou que ele vá capturar uma peça naquela casa, ok? Valor comparativo das peças. Esse valor comparativo é só para que nós tenhamos uma referência na hora de capturar, para ver se vale a pena, por exemplo, trocar um cavalo por uma dama, tá? Não é para contagem de pontos. Então, o peão vale 1 ponto, cavalo e bispo 3, torre 5, dama 9 e o rei não pode ser capturado, por isso não existe um valor comparativo para o rei. Muito bem, pessoal. Nesse vídeo nós falamos então sobre as peças de xadrez, os seus movimentos e capturas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve, pessoal.